Olá, começa agora o Ecocidade. No programa de hoje vamos falar sobre economia colaborativa, uma tendência mundial que movimentou 15 bilhões de dólares em 2014 e a previsão é que em 2025 sejam 335 bilhões de dólares, de acordo com um estudo da consultoria PwC. Para discutir o assunto, recebemos a presidente do Instituto Ecoar para a Cidadania, Miriam Duailib. Muito obrigada pela presença, Miriam. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E recebemos também o coordenador do curso de mestrado profissional em administração da FGV, Marcelo Coutinho. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Bom, a gente pode atribuir esse aumento às redes sociais e aplicativos de compartilhamento como o Uber e o Airbnb? Acho que sim. Acho que eles são dois exemplos, não é, da economia compartilhada, mas ela vai para muito além disso, né? Em todo mundo, em todos os locais. Está existindo eu digo que é uma volta ao passado com tecnologia. Não sei se o Marcelo concorda comigo, porque no passado isso era muito comum, o compartilhamento de equipamentos, de serviços, de espaço, né? À medida em que a humanidade foi enriquecendo, entre aspas, e se desenvolvendo, a gente começou a se voltar muito mais para a questão individual, né? Tudo era para mim, tudo é mono, tudo indivíduo. E hoje, com o esgotamento desse modelo, esgotamento evidente deste modelo, especialmente na questão ecológica, na questão ambiental, a gente começa a perceber que não dá mais para a gente seguir achando que os bens não vão acabar, que os recursos naturais não vão acabar, que o dinheiro do mundo não vai acabar e que é possível continuar com um modelo de civilização absolutamente predatório. Então, acho que a economia colaborativa ela é o início desse movimento de compartilhamento que deve ser muito maior do que isso tudo. Você concorda com a Miriam, Marcelo? Eu concordo com a Miriam. A economia colaborativa, ela de certa forma, ela é possibilitada pela aplicação da tecnologia sobre processos que já existiam no passado e que se perderam com a evolução da sociedade e da economia. Mas a gente precisa fazer uma distinção. Às vezes as pessoas falam, o Uber é economia colaborativa, o Airbnb é economia colaborativa. Não, isso não é exatamente economia colaborativa, né? O Uber e o Airbnb são aplicações tecnológicas que se aproveitaram da disponibilidade das pessoas em usar alguns dos seus recursos, sua casa ou seu automóvel, e viraram um fenômeno de negócios. Eles seguiram outro ramo, né? Então, debaixo do guarda-chuva da economia colaborativa, a gente tem desde exemplos de empresas que estão simplesmente aplicando tecnologias no processo que já existiam, até iniciativas que estão efetivamente caminhando na direção de trabalhar para utilizar melhor os recursos do planeta. Ok. Bom, a economia colaborativa é considerada uma maneira de evitar o desperdício de recursos naturais através da troca e compartilhamento, como a Miriam acabou nos falando. Para vocês, qual é a melhor definição de economia colaborativa? O Marcelo já começou a dar alguns exemplos, mas para quem ainda não conhece muito esse conceito, né, para entender melhor, quais exemplos vocês dariam? Olha, eu gosto muito das palavras, né? Gosto muito de olhar para as palavras para ver o que elas querem dizer. Então, a palavra economia, né, ela é a gestão do oikos, né, do eco, que é o oikos, que é o ambiente, a mãe terra, o planeta. Então, é a gestão deste ambiente. A economia a colaboração vem de trabalhar juntos, né? Então, a economia colaborativa, etimologicamente, seria trabalhar juntos pela gestão do ambiente, pela gestão do nosso lar, da nossa terra. Eu acho que ela a partir deste conceito, a gente pode começar a pensar que não só a gente tem que evitar o desperdício de recursos naturais, de recursos humanos, como caminhar rapidamente para aquilo que a gente chama de resíduo zero, lixo zero. Lixo zero quando se trata de resíduos, né, resíduos de produtos, resíduos de alimentação, tudo, e lixo zero quando se trata de seres humanos. Quer dizer, nós precisamos trabalhar, hoje a economia colaborativa, ela tem um viés muito forte, na qual eu estou sinceramente empenhada e participando de discussões internacionais, que é o do que a gente chama de economia circular, né, que é aquela economia que vai do berço ao berço, onde a gente não usa produtos, não desperdiça recursos de nenhuma espécie, nem recursos humanos e nem recursos naturais, onde o resíduo de uma espécie
é matéria-prima de outra. O resíduo de uma empresa é matéria-prima de outra. A gente não tem necessidade de extrair mais recursos naturais, de usar mais pessoas para funções absolutamente inócuas, que não dão prazer, que não dão realização. Nós temos que repensar isso tudo e trabalhar neste conceito do berço ao berço, da economia que colabora, em que todos trabalham juntos, que a gente respeita o próximo, que a gente respeita a diversidade e respeita o nosso ambiente. Marcelo, né, você como um professor, qual é a definição? Eu venho, não é um viés oposto, mas é uma outra área de análise sobre o mesmo fenômeno, que é procurar entender como uma utilização mais racional de bens e capital, como por exemplo uma ferramenta, um carro é um bem que você tem, pode ser uma ferramenta também, como essa utilização mais racional gera um benefício do ponto de vista coletivo, mas também gera um benefício do ponto de vista privado, seja para o proprietário do automóvel, seja para a empresa e assim sucessivamente. São duas faces do mesmo fenômeno. E como a economia colaborativa afeta, né, a rotina do cidadão? Eu acho que ela ainda afeta muito pouco, mas acho que ela pode afetar positivamente muito mais. Imagine você, se todos nós, pelo menos em grande parte, todos é muita coisa, né? Mas se grande parte da humanidade começa a trabalhar com esses conceitos, ao invés de só para mim, só o meu, eu só olho para o meu quintal, eu só olho para a minha fonte de recursos, eu não quero ninguém trabalhando comigo, se ao invés disso a gente começa a colaborar. Imagine que em vários países, por exemplo, você tem prédios, né, de 4, 5 andares em que você tem só uma máquina de lavar roupa, você tem só uma máquina de secar roupa. Imagine que coisa boa, porque você usa essa máquina uma vez por semana, durante 1 hora, 2 horas, não mais do que isso. Então você imagine que coisa boa, que é você descer, conversar com os teus vizinhos, sentar com eles, ver como é que vocês compartilham aquele equipamento, não é? Fazer ali uma logística de compartilhamento, começar a usar isso, você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar recursos naturais. E quando a vida útil deste equipamento acaba, ao invés de você jogar no lixo, porque não existe lixo, não existe lixo, nada desaparece. Então, esse equipamento volta para a empresa, né, que o manufaturou, essa empresa vai remanufaturar, não reciclar, remanufaturar, que é muito mais denso, né, um processo muito mais denso, e vai reaproveitar e remanufaturar isso, e apenas muito pouca coisa vai para o lixo. E quem vai participar desse uso não é só quem mora, mas também a sua empregada, também o porteiro do prédio, também isso, porque você vai incluir as pessoas nesta economia, né, nessa gestão daquele espaço. Na sua opinião, Miriam, o que é que você acha que precisa, né, na sociedade para desenvolver esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento diante do meio ambiente? Eu acho que a gente precisa tomar consciência, né? Tomar consciência de que esse planeta em que a gente vive é o nosso lar, né? É o nosso lar terra, né? Como os indígenas chamam de Pachamama, né? A grande mãe. É um sistema vivo, né? É um sistema vivo, e tudo aquilo que a gente faz retorna para nós. E todos nós, gostemos ou não, todos nós, todos os seres vivos, humanos e não humanos que conosco compartilham esse planeta, fazemos parte de uma única comunidade, que é a comunidade de vida, né? Então, se nós continuarmos nos comportando dessa maneira, nós estamos inviabilizando a vida não apenas para os africanos, para o povo de Bangladesh, que está tendo suas pequenas terras tomadas ou pela aridez ou por inundações, mas para nós. Nós estamos vivenciando isso em todos os lugares do mundo, independente de classe social, independente de raça, de cor, de religião. Quer dizer, se isso não servir para a gente tomar consciência, eu não sei mais o que a gente pode fazer. Bom, Marcelo, além desses benefícios, né, que a Miriam falou sobre a preservação do meio ambiente, quais são os outros benefícios que a economia colaborativa traz para a sociedade? Um dos benefícios que a economia colaborativa traz para a sociedade é fazer com que os recursos sejam melhor aproveitados. Estou falando de novo do ponto de vista econômico. Então, o que acontece? Você, por exemplo, tem uma casa com um quarto vazio. Aquilo é um recurso ocioso.
e eu tenho alguém que está indo para aquela cidade e se interessaria talvez não ficar em um hotel necessariamente, etc. E vai encontrar naquele recurso que você tem uma possibilidade também de economizar algum dinheiro. Então, do ponto de vista da eficiência econômica, a economia colaborativa serve para aumentar a eficiência dos recursos que uma empresa ou uma pessoa detém. Com isso, você gera maior riqueza, você faz o dinheiro circular de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente. No limite, você pode dizer que eu posso precisar de menos automóveis, consequentemente eu vou contribuir. Então, um discurso que eu escuto muito, algumas empresas de compartilhamento falam, quando você compartilha o carro com alguém, você está economizando espaço de estacionamento, porque em vez de... então, as cidades não precisariam mais ter, é hilário isso hoje, né? Mas você vê hoje as pessoas têm mais preocupação em saber quantas garagens tem cada apartamento do que, né? Quer dizer, então, enfim, isso vai ter um impacto enorme depois em lençol freático. Você pode até usar esse argumento, você não vai precisar escavar tão fundo, porque não vai precisar ter tanta garagem e tal. Mas esse é um benefício de muito longo prazo. No curto prazo, efetivamente, o que a economia colaborativa tem feito, o que a gente chama de economia colaborativa, ela tem feito, é aumentar a eficiência do uso dos recursos, nas cidades, no campo e assim sucessivamente. Bom, vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade. Hoje falando sobre economia colaborativa. Até já! De volta com o Ecocidade. O tema de hoje é economia colaborativa. Aqui comigo a presidente do Instituto Ecoar pela Cidadania, Miriam do Ailib, e o coordenador do curso de mestrado profissional em administração da FGV, Marcelo Coutinho. Bom, a gente pode dizer que a economia colaborativa visa diminuir o consumismo? Eu acho que, não sei se ela visa diminuir o consumismo, mas eu acho que ela vai diminuir o consumismo a partir do momento em que ela nos proporciona a oportunidade de pensar sobre a maneira como a gente consome. Porque eu acho que a gente consome dessa forma quase que enlouquecida, não é? Porque a gente não para pensar. Porque no momento em que a gente para pensar, eu preciso disso? Eu devo comprar isso? Eu posso comprar isso? E parar, pensar e ver que a gente não precisa disso tudo que a gente tem, que a gente também não deve, não só pela situação financeira, mas pela situação ecológica do planeta, da nossa casa, né? Nós começamos a mudar. A gente compra sem pensar, a gente consome tudo, a gente não consome só bens materiais, a gente está consumindo muito as outras pessoas, a gente consome muito o tempo, sem pensar no tipo de qualidade que a gente dá para esse tempo. Nós nos tornamos consumidores vorazes, alimento, né? É só olhar para ver como a humanidade, mesmo os brasileiros que não eram assim, estão ficando obesos, cada vez mais obesos. Tudo isso vem de uma compulsão de consumo que é absolutamente insana, que acaba nos fazendo um mal terrível. Acho que na medida em que você adere a essa economia colaborativa, gradativamente você começa a refletir, você começa a ver que não é preciso consumir tanto. Na sua opinião, Marcelo? Uma das consequências da economia colaborativa pode ser a redução do consumo. Acho que um exemplo muito claro hoje, que preocupa tremendamente as montadoras de automóvel, é que o avanço tecnológico tornou possível o compartilhamento de automóveis. Consequentemente, você tem um fenômeno hoje entre os jovens que é um pouco assim, para que eu preciso de um carro? E aí você está falando em alguém que deixa de comprar um carro e deixa de sugar 800 quilos de minério de ferro da terra, por exemplo, né? Então, isso são consequências da evolução tecnológica e da economia colaborativa. Uma dessas consequências será, provavelmente, uma redução do consumismo e dos recursos naturais. Sem dúvida. Bom, o Brasil ele é líder, né, em iniciativas desse tipo na América Latina. O que ainda precisa melhorar? Eu acho que precisa melhorar tudo e muito, né? Acho que a gente não tem no país ainda, infelizmente, uma política, né? Uma política de governo, uma política de Estado que seja, que incentive, né? Que incentive a colaboração, que incentive o coworking, que incentive o
compartilhamento. Ao contrário, eu acho que nós tivemos e estamos tendo ainda políticas que incentivam o consumo de bens duráveis, o consumo de eletrodomésticos, o consumo de carros. Nós já tivemos até políticas que incentivam o consumo de chuveiro elétrico, que é uma tecnologia absolutamente ultrapassada, dissipadora de energia, que é um bem tão precioso do qual nós dependemos para ter qualidade de vida. Então, eu acho que nos falta muito incentivo, né? Incentivo, inclusive, em taxações menores, para que a gente possa... Aqueles que colaborarem deveriam ter taxações menores. Quer dizer, há muitos anos, já em países, nos Estados Unidos, em vários países europeus, você tem taxas mais baixas para carros elétricos. Na Europa, hoje, você tem compartilhamento de carros elétricos que ficam estacionados na rua, que você vai lá com um cartãozinho, você pega aquele carro, e compartilhar o carro elétrico é muito mais barato que compartilhar o carro movido a combustível fóssil. Quer dizer, isso são políticas, não é? E essas aqui no Brasil, com exceção da política de ciclovias, não é, que foi implantada aqui em São Paulo, ainda são muito tênues, ainda são muito frágeis. Porque são políticas também que envolvem outros setores, como você mesmo falou, a questão dos carros, né? Envolve um setor que precisaria também abrir mão, né, de um mercado para isso. Muitos alguns já bastante consolidados há muito tempo, e você tem sem dúvida nenhuma esse aspecto da regulamentação geral. Acho que um exemplo claro é a questão da energia elétrica que você devolve para a rede. Então, na Alemanha, 25% da energia gerada na Alemanha é gerada pelos próprios consumidores, que devolvem essa energia para a rede através de painéis solares, e tem uma isenção de imposto para fazer isso. Aqui no Brasil, você é penalizado porque boa parte é importada. Então, tem esse arcabouço. E tem uma segunda questão de natureza ainda mais geral, que é a questão da confiança. O Brasil é uma sociedade do que a gente chama de baixa confiança. A gente pega as perguntas que medem como as pessoas confiam umas nas outras. O Brasil sistematicamente aparece ranqueado como um dos países mais baixos que tem. Então, a questão da confiança é muito importante, porque quando eu me disponho a compartilhar um carro com alguém, e você pode ver que isso é um problema toda vez que você fala em qualquer coisa de iniciativa compartilhada. É a questão da confiança. O que está acontecendo é que os processos tecnológicos estão mudando a maneira pela qual as pessoas constroem confiança umas nas outras. Então, eu começo a construir confiança em alguém e entrar no carro de um estranho que eu não conheço, porque eu vejo que outras pessoas avaliaram favoravelmente aquela pessoa. Então está mudando a maneira, a tecnologia está mudando a maneira pela qual a sociedade distribui sua confiança. Ok, engraçado que eu ia justamente perguntar isso, porque tem essa questão da segurança, né, de você alugar um quarto para uma pessoa desconhecida, de oferecer uma carona. É um ponto que ainda precisa ser muito discutido, debatido, as pessoas precisam ter mais informações. Como é que você vê isso, Miriam? Acho que a tecnologia ajuda muito nisso, né? Quer dizer, quando você tem essa tecnologia de compartilhamento, ela toma uma série de cuidados, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Existem maneiras de você tecnologicamente selecionar quem vai para uma casa, quem não vai, você saber os antecedentes, e normalmente não tem dado grandes problemas, né? Ao contrário, eu não escuto quase falar de reclamações, nem leio na literatura, não sei se o Marcelo conhece, alguma coisa que deponha contra isso. Ao contrário, eu acho que, como ele bem disse, isso estimula as pessoas a voltarem a confiar uma nas outras, né? A partir do momento que você entende que se eu estou indo para a sua casa, ou se eu vou compartilhar o carro com você, ou se eu vou compartilhar a máquina de lavar roupa com a minha vizinha, ou se eu vou fazer compras compartilhadas, como a gente fazia no passado, né? Ia todo mundo junto para o Ceasa, comprava, que era muito mais barato, e depois dividia entre vizinhos ou pessoas da família. A confiança vai se estabelecendo, a confiança vira um ponto de honra, não é? E o que a gente vê, a correspondência quanto a isso é muito boa. E eu acho que as empresas, vou entrar um pouquinho na seara do Marcelo, eu acho que as empresas estão percebendo isso e estão percebendo também que, se elas não entrarem nesta onda, nesta vibe, como gostam de dizer os mais novos, elas vão ficar fora. Quer dizer, hoje você pega grandes empresas no mundo que estão contratando os maiores gênios de informática, de tecnologia, né, rapazes brilhantes, para poderem desenvolver novas maneiras delas entrarem nesse mercado de compartilhamento, porque elas já perceberam que, se ficarem fazendo mais do mesmo, não tem lugar mais para isso no mundo. O mundo não tem mais lugar para quem quer fazer o chamado mais do mesmo.
Mudou, Exatamente. acabou. Bom, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre os benefícios, né, da economia colaborativa para o meio ambiente e para a sociedade. Mas eu queria saber de vocês agora como a economia colaborativa ajuda a resolver os problemas socioambientais. Né? Se vocês poderiam até citar um que esteja sendo solucionado, esteja sendo diminuído por conta de ações da economia colaborativa. Olha, no Brasil, enfim, a gente tem algumas ações, eu especificamente acompanho algumas ações de startups e outras incubadoras que estão incentivando algumas dessas ações. No Brasil, geralmente, tem acontecido muita coisa desse gênero na área do agronegócio, né? Um negócio que passa um pouco longe do nosso radar urbano, né? Uma cidade como São Paulo. Mas o que acontece? A cadeia do agronegócio brasileira, em geral, o agronegócio é muito ineficiente. Você tem desperdício em todas as etapas do processo. Você mesmo mencionou o SEASA, é um absurdo, né? Quer dizer, a gente sabe. Né? Então, o que acontece? Existem algumas iniciativas na área de produção do agronegócio que, por exemplo, assim, você tem uma indústria implantada numa determinada comunidade. Essa indústria, durante a noite, ela tem recursos ociosos, máquinas, equipamentos, etc. Então, ela faz um acordo com as famílias da região que querem, eventualmente, processar suas frutas, sua colheita, etc. Mas, individualmente, cada família não tem volume para justificar o funcionamento daquela indústria. Mas se você reúne um grupo grande delas e utiliza aquela indústria à noite, quando as máquinas estavam ociosas de qualquer forma, todo mundo sai lucrando. Exatamente. Né? Então, são maneiras que estão acontecendo, que a gente está vendo, que muitas vezes passam desapercebidas no nosso radar e que estão se viabilizando lentamente. Uma outra iniciativa já mais urbana é compartilhamento de bicicletas, né? Que você já avança um pouco mais aí, no sentido de compartilhar bicicletas. Aí nós temos o caso de algumas empresas aqui em São Paulo, nós temos alguns bancos que participam dessa iniciativa, mas você também tem iniciativas em outras cidades. Na França é uma coisa que acontece entre as pessoas físicas, né? De pessoa física para pessoa física. Então, são alguns exemplos que eu acompanho, que eu conheço. Eu queria dar um exemplo dos benefícios socioambientais dessa economia colaborativa em relação à questão da cadeia de resíduos. O Brasil é um país que tem mais de 1 milhão de catadores de materiais recicláveis. Em São Paulo, a gente tem uma quantidade imensa. Desde que eles começaram a se organizar em cooperativas, e nesses últimos 4 anos aqui em São Paulo houve um avanço muito grande nesse sentido, eles começaram a se organizar em cooperativas, eles começaram a se profissionalizar, a encarar a questão como um negócio, apesar das políticas públicas ainda serem frágeis, apesar de ainda ter muita taxação sobre os produtos advindos da reciclagem, etc., que é um absurdo, mas, mesmo assim, você tem, por exemplo, nas cooperativas, eu trabalho muito com esse nicho, você encontra famílias de catadores que antes mal conseguiam receber R$300 por mês, oferindo ganhos de R$1.500, R$1.800, R$2.000 por mês. O que é um recurso bastante dignificante, que melhora muito a qualidade de vida dessa família, né? Então, você tem, na medida em que você começa na sua casa a separar, a fazer sua coleta seletiva, fazer a separação, encaminhar para as cooperativas ou encaminhar para a coleta seletiva da prefeitura, que também já existe, fazer isso direito. Quando o material chega até eles, chega limpo, chega bem arrumado, ele vale muito mais do que se ele chegar todo sujo, todo misturado. As empresas compram. Agora, seria muito mais, a gente avançaria muito mais se eles mesmos pudessem entrar na cadeia da reciclagem, né? O que a gente está tentando, o Instituto Ecoar, no qual eu trabalho, tem tentado trabalhar bastante nesse sentido. Então, no momento em que você entra na cadeia de reciclagem, seja de alumínio, seja de vidro, seja de eletroeletrônicos, etc., e o governo, se o governo ajudar um pouco com a questão da taxação, você consegue fazer um jogo de ganha-ganha, né? Então, você consumidor, a empresa que começa a produzir embalagens que sejam recicláveis, porque muitas delas não são, e essa é uma briga, né? Então, as empresas precisam entender isso. O consumidor começa a separar essas embalagens, a mantê-las limpas, a encaminhá-las para o local correto. Os catadores fazem a triagem e começam a participar da cadeia da reciclagem, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo Bom, ganha. a gente infelizmente está chegando ao final do programa. Miriam, muito obrigada. Eu é que agradeço. Deixa o contato para a gente.
Bom, vocês podem acionar a gente pelo site, né, www.ecoar.org.br. Se preferir, pode mandar um e-mail para institutoecoar@ecoar.org.br. A gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês. Marcelo, também muito obrigada pelo contato. Prazer foi todo meu. Bom, a Fundação Getúlio Vargas tem seu endereço na internet, www.fgv.br, e lá você pode procurar o Centro de Estudos em Sustentabilidade, que é a área especializada da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo nesse tipo de trabalho. E se você desejar um contato comigo, é só procurar na área de professores, Marcelo Coutinho, está lá o contato. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do Ecocidade. Até a próxima semana, TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.